máximo possível não ser um livro chato para vocês. Pensando que a nossa mesa é processos de criação em diversas linguagens, então vou partir desse mote para discutir, apresentar minha pesquisa, né? No ano de 2000, no sexto encontro de crítica da genética da associação da PML, o Daniel Ferreira abriu a conferência afirmando que o caminho de sobrevivência dessas pesquisas no século XXI era promover uma reflexão da crítica genética que atravessasse as fronteiras dos gêneros, das artes, que ele chamou de vocação transartística. Continuando, ele disse que a tendência já se sustentava nos esforços de alguns pesquisadores, como os da PUC de São Paulo. Tomando como referência o tema dessa mesa, a vocação de ampliação dos estudos genéticos para além da literatura já estava, a meu ver, inscrita na própria definição do seu propósito e do seu objeto de estudo. Se é uma pesquisa que procura por uma maior compreensão dos princípios que norteiam a criação, em outras palavras, uma pesquisa que busca pelos procedimentos responsáveis pela construção da obra, tendo em vista a atividade do criador, não havia motivo para se tratar só do processo de criação literária. Por isso, rapidamente começou a surgir, junto ao programa de comunicação e semiótica, lá da PUC, o interesse pelo estudo de documentação dos processos de arquitetura, dança, teatro, cinema, artes visuais, etc., pensando o campo das artes em sentido amplo. E, ao mesmo tempo, começaram a ser propostos estudos sobre processos jornalísticos e publicitários. Não posso deixar de destacar o contexto acadêmico no qual essa expansão dos estudos dos processos de criação aconteceu. Por um lado, o curso da PUC tem classes interdisciplinares, isto é, recebe alunos de diferentes áreas, como essas que eu citei, né? Ao mesmo tempo, a abordagem semiótica de linha pisciana adotada, por se tratar de uma sistematização de um pensamento de natureza geral e abstrata, oferece essa possibilidade de leitura de objetos em linguagens diversas. Outra questão importante é que o rumo dado por essas pesquisas permitiu lidar não só nos estudos sobre singularidades de determinados artistas, a análise de dossiês de cientistas e artistas de diferentes meios de expressão possibilitou chegar a algumas caracterizações de natureza geral sobre a criação. As comparações e contrastes entre singularidades, mais a adição de informações advindas das mais diversas fontes, como depoimentos, entrevistas, diário, making-offs, apontam para o encontro desses instrumentos analíticos de natureza mais geral, que sustentam o que eu venho chamando de crítica de processo. Essas reflexões geram o desenvolvimento do conceito semiótico de criação, que mais tarde, acoplado, associado ao conceito de rede de Pierre Rousseau, também de natureza geral, me levou à discussão de criação como uma rede em construção. Eu não vou me aprofundar na discussão teórica aqui, né? Essas reflexões teóricas sobre a criação são, na verdade, uma mediação entre a generalidade, né, dos conceitos de semiose pisciano e de rede de Pierre Rousseau e as especificidades dos sujeitos estudados. Então, é uma teoria que tenta fazer essa passagem entre aquilo que é específico e essa teoria geral. Então, é daí uma teoria intermediária de teoria da criação de uma natureza mais geral. Acredito que esse desenvolvimento se deu na confluência do ambiente acadêmico, da fundamentação teórica adotada e da minha necessidade como pesquisador. A possibilidade de discutir o processo de criação nas diferentes linguagens é um aspecto da interdisciplinaridade que envolve esses estudos. Então, esse é um primeiro aspecto. Sob esse ponto de vista, é uma forma de se estabelecer o diálogo entre diferentes manifestações artísticas. Um desdobramento desse rumo dado às pesquisas é a possibilidade de se fazer estudos comparativos, sob o ponto de vista de processo de criação. Uma crítica comparada, retirada dos próprios processos. Essa teorização oferece também um caminho para se estabelecer interações entre ciência e arte, a partir dessa perspectiva processual. As obras artísticas são, assim, tiradas de seus ambientes restritos da crítica de cada manifestação, passando a dialogar com processos científicos, naturais e sociais. Podemos falar também da
interdisciplinaridade dos estudos de processo sob o ponto de vista das teorias que são acessadas. Há sempre uma interação necessária com as teorias críticas específicas dos objetos de estudo. Então, isso já é um aspecto. Nós temos essa teoria geral da criação, dialogando com as teorias de cada área, como a teoria literária, a teoria do cinema, a teoria das artes, etc. Ao mesmo tempo, de acordo com as necessidades dos objetos, ou de modo mais específico, de acordo com o que a documentação oferece, podem surgir questões que envolvem diferentes enfoques da criação, como, por exemplo, as relações do artista com a cultura, memória, escolha de recursos criativos, etc, etc. Esses aspectos, por sua vez, pedem teorias que auxiliem essa leitura crítica. A vitalidade e permanente expansão dos estudos sobre o processo de criação não se limitam aos objetos e fundamentação teórica, mas também à metodologia. As artes chamadas do tempo, como teatro, dança, performance e música, propõem novas posturas metodológicas. O pesquisador não se limita aos registros que preservam a história da criação das obras. Há uma grande diversidade de obras que exigem novas metodologias de acompanhamento dos processos construtivos, já que a coleta de documentos no momento posterior à apresentação da obra publicamente não consegue se aproximar de seus processos de criação. Muitos críticos de processo passaram a conviver com o trajeto construtivo em tempo real, por meio do acompanhamento de produções. Fiz parte de um projeto da Companhia 2 do Balé da cidade de São Paulo, em 2005, que chamava-se Um Diálogo Possível, que foi exatamente esse acompanhamento de um processo de dança. Mudam os modos de ação do pesquisador. O crítico passa, assim, a ser parte dessa rede da criação. Nesse percurso de expansão da linha de pesquisa, processo de criação das mídias, começaram a ser feitos estudos de arquivos digitais, respondendo com naturalidade às indagações sobre o possível fim dos estudos genéticos com o uso do computador. Mais uma vez, o ato de registrar percursos, a necessidade de armazenamento, o receio de perder formas já produzidas e que poderiam ser depois retomadas, são índices de necessidades que não estão limitadas a uma determinada materialidade. O ambiente digital nos leva à internet e, consequentemente, a uma vasta diversidade de blogs, postagens no YouTube e projetos artísticos que expõem, de algum modo, questões que envolvem o processo de criação. Isso é outro aspecto das mídias digitais. Ampliando, assim, o campo de ação dos estudos sobre o processo de criação. Só para citar uns exemplos, temos cineastas como o Kiko Goifman e o Fernando Meirelles, que mantiveram blogs ao longo do processo de produção de alguns de seus filmes. Gostaria de trazer uma proposta artística para essa discussão. O artista visual Paulo Almeida é importante para esse diálogo, essa obra que eu vou trazer aqui. Seu projeto artístico se sustenta, em muitos momentos, na lógica do palimpsesto, o uso de recursos da contínua superposição de pinturas ao longo do tempo da exposição. Acompanhei mais de perto uma de suas obras processuais, que foi parte do evento Redes da Criação Mental Cultural, do qual fui curador. Durante o período do evento, o público teve a oportunidade de acompanhar um trabalho artístico em que o próprio processo é a obra em constante transformação. Era uma pintura de 175 obras que fizeram parte das exposições produzidas pelo Itaú Cultural até aquele momento. Fica claro que o processo de produção da obra não se esgota em uma tela. Não só a materialidade da obra de Paulo Almeida é relevante para a nossa discussão, mas também a escolha dos recursos expositivos. Foram usados 2 monitores que mostravam as obras que estavam sendo produzidas naquele dia. Então, as imagens. Havia outros 2 monitores com o resultado da edição das filmagens de uma câmera fixa que gravava o dia inteiro o trabalho do artista. Era um tipo de câmera que capta meio segundo a cada minuto. No final, as imagens encadeadas dão a sensação de animação e dá para ver rapidamente o que ele fez durante o dia todo. Foi também entregue uma câmera ao artista, para que ele pudesse fazer filmagens quando necessário, quando ele quisesse. Além disso, foram feitas entrevistas periódicas com o artista e com outras pessoas envolvidas no projeto. Houve, portanto, uma grande diversidade de registros de processo. O resultado foi a edição de um documentário sobre o percurso, no qual é explicitado o conceito da curadoria e a sua relação com a construção desse espaço expositivo.
Nas entrevistas, Paulo Almeida fala de alguns dos princípios que norteiam sua busca artística, por ele denominada pintura dinâmica. À medida que as obras de referência iam sendo reproduzidas, pintadas, né, eram geradas interferências